em virtude do dia de hoje, nós não vamos dar sequência à exposição que estamos fazendo de Romanos. Vamos tratar de um assunto pertinente ao dia de hoje. E com a permissão do nosso querido pastor Arival, em virtude de ter sido falado no culto da manhã, agora no culto das 11 à noite sobre a ressurreição, eu gostaria de aproveitar esse momento da Escola Bíblica Dominical para falar sobre o drama da redenção, para que a gente pudesse ter, num dia só, a visão do quadro completo desta semana. Então, do sofrimento de Cristo, da agonia de Cristo, da morte de Cristo, para que a gente entenda, talvez com ainda mais eloquência, o que foi a vitória de Cristo sobre a morte. Eu não vou ler propriamente um texto, porque a abordagem vai ser mais ampla e à medida que nós formos expondo o assunto, os textos virão à tona. Então, eu quero hoje conversar com vocês à luz de Mateus 26, 26 a 46 e 27, 11 a 54, portanto o texto é muito vasto para lermos aqui. Mas eu quero partilhar com vocês sobre o drama da redenção. E introdutoriamente afirmar três coisas. Primeiro, o drama da redenção é o maior drama da história. A paixão de Cristo certamente é o maior drama da história. Nenhum drama, por maior que tenha sido, ultrapassa certamente em dramaticidade e consequência este evento glorioso da história da humanidade, que foi a morte do Senhor Jesus Cristo. Segundo lugar, porque toda a Bíblia aponta para isso. Os patriarcas olharam para esse momento, os profetas descreveram esse momento, e a história da humanidade converge para esse momento. De certa forma, esse é o evento central da história da humanidade. Para ele apontam todas as luzes, todos os grandes eventos da história e todos os grandes ritos da fé judaica apontavam para esse capítulo decisivo, fundamental, para esse eixo central da história, que é o sacrifício de Jesus Cristo, nosso Senhor. E esse drama da redenção, em terceiro lugar, pode ser contemplado em 5 partes que eu gostaria aqui de descrever. Primeiro, o cenáculo. Segundo, o Getsêmani. Terceiro, o pretório de Pilatos. Quarto, o Calvário. E para acompanhar meu pastor aqui, acrescentar mais um, o túmulo vazio, que é a consumação. Então, nós vamos ver esses 5 aspectos. Começando então com o drama acontecido no cenáculo. Então vamos pegar essa ideia. Quando Jesus Cristo sobe para Jerusalém, na véspera da Páscoa, ele tinha plena consciência que estava subindo para morrer. A morte dele não foi um acidente, nem sua ressurreição foi uma surpresa. Então ele está subindo, ele entra em Jerusalém, aclamado pelo povo, mas quando ele está entrando propriamente dito na cidade, diz a Bíblia que ele chora. Está lá em Lucas, ele chora. O povo canta e Jesus chora. Chora porque sabia que Jerusalém não aproveitaria o tempo da sua visitação. Chora porque sabia que a mesma cidade que matara os profetas também o levaria à cruz. Chora porque sabia que essa cidade tornar-se-ia ainda mais impenitente. Chora porque vê profeticamente essa cidade sendo arrasada pelos romanos no ano 70. Mas diz a Bíblia que ele então dá uma ordem para Pedro e João preparar um local para ele comer a Páscoa com seus discípulos. Pedro e João preparam o quê? O cenáculo. E o que devia ter ali naquele
naquele cenáculo, a mesa posta, cordeiro assado, ervas amargas, pão sem fermento. Só que eles estão vindo de Betânia, a estrada poeirenta, os pés por lavar, e não se assentava à mesa sem lavar os pés, porque as mesas da época não eram tão confortáveis como as nossas, era um pouco mais baixa, e quando se sentava os pés eram expostos. E ali estava uma bacia, ali tinha água, ali tinha uma toalha. Só que esse era o papel de um servente, de um escravo. E eles não eram assim tão luxuosos a ponto de ter um escravo ou um servo escalado ou pago para aquele trabalho. E então, nenhum dos discípulos toma a iniciativa de lavar os pés uns dos outros. Ao contrário, à medida que estavam assentados à mesa, eles discutiam entre eles quem era o mais importante, quem era o maior, quem devia ter mais projeção, quem devia receber primazia. E é nesse momento que Jesus então se levanta, choca-os, porque toma a bacia, pega a toalha, se cinge com ela e começa a lavar os pés dos discípulos. Ali ele está ensinando uma lição de humildade. E vocês conhecem bem a cena, todos os discípulos calados, porém perplexos, até que ele chega diante de Pedro. E Pedro, que era um camarada muito falante, não consegue ficar em silêncio. E perguntou: tu me lavarás os pés a mim? E Jesus olha e disse: o que eu faço agora, tu não entendes, entendê-lo-ás depois. Aí o Pedro, entendendo que não podia aceitar aquele gesto de humildade de Jesus, porque eles o consideravam o mestre e o Senhor, diz: não, nunca me lavarás os pés. E Jesus olha para ele e diz: se eu não te lavar os pés, tu não tens parte comigo. Aí o Pedro, que era 880, respondeu: então o senhor não lava só os pés, lava as mãos também. Então lava a cabeça também. Então o senhor pode até me dar um banho completo. Hã? Era, né? Parecia, né? E aí diz a Bíblia que Jesus diz para ele assim: não, agora é você que não está entendendo, Pedro. Você já está limpo, todos estão limpos, exceto um. Só precisa lavar os pés. O que Jesus quis dizer com isso? Vocês todos aqui, exceto Judas, já passaram pelo lavar regenerador do Espírito Santo. E esse lavar só acontece uma única vez na vida e nunca mais precisa ser repetido. Mas aqueles que já foram regenerados precisam constantemente de lavar os pés. Isso significa o processo contínuo da santificação. Jesus volta então para o seu local e diz assim para eles: vós me chamais o mestre e o Senhor, e fazeis bem, porque eu sou, mas eu vos dei o exemplo, então vocês devem fazer o mesmo. Atitude de humildade, de serviço. Esse é o primeiro ponto que você deve notar ali no cenáculo. A segunda coisa que é muito importante é que ali Jesus fala do novo mandamento, o amor. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Esse mandamento de amar não era novo, mas nessa categoria era novo, como eu vos amei. Porque a ordem da lei era amar o seu próximo como a si mesmo. Aqui vai além disso. Cristo amou-nos mais do que a si mesmo, porque Ele amou-nos e deu sua vida por nós. E é com esse tipo de amor que nós devemos amar uns aos outros agora. E ele chegou a dizer: nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Depois Jesus falou do derramamento do Espírito. Depois Jesus orou por eles. E agora vem o segundo aspecto importante do cenáculo. Jesus institui a ceia. E 3 coisas na instituição da ceia devem ser destacadas, meus irmãos. Primeira coisa, a centralidade da morte do Senhor Jesus Cristo. Ele parte o pão, ele distribui o cálice, e ele diz assim para os seus discípulos: fazei isto em memória de mim. Olha que coisa impressionante. Jesus nasceu de maneira milagrosa, ele nasceu de uma virgem, por obra do Espírito Santo. Jesus viveu uma vida de santidade, sem cometer qualquer pecado.
Jesus ensinou diferente dos escribas da época, porque ensinava como quem tinha autoridade. Jesus fez estupendos e extraordinários milagres. Os cegos viram, os surdos ouviram, os mudos falaram, os leprosos foram purificados, os endemoniados foram libertos, os paralíticos andaram, os mortos ressuscitaram. Entretanto, Jesus estabelece que o único memorial que deveria ser lembrado e lembrado e lembrado e lembrado até sua vinda não seria seu nascimento, não seria sua vida, não seriam os seus ensinamentos, não seriam os seus milagres, mas seria a sua morte. É na sua morte que nós encontramos a nossa redenção. Fazer isto em memória de mim. Então essa é a primeira coisa. Agora, se temos aqui a centralidade da morte, nós temos também o propósito da sua morte. Ele, quando institui a ceia, ele diz: esta é a nova aliança em meu sangue. Notem vocês que ali na instituição da ceia, que era um símbolo da morte, Deus estava inaugurando uma nova aliança, uma nova maneira de relacionar-se conosco. Porque ali na nova aliança nós estamos recebendo o perdão dos nossos pecados, para a remissão dos vossos pecados. O que a ressurreição deu foi o aval, o selo de que aquela morte realizada na cruz foi eficaz. Por que foi eficaz? Porque ele ressuscitou, porque ele venceu a morte, porque ele não foi tragado pela morte, ele não foi vencido pela morte, mas foi na morte que a nossa redenção foi consumada. Ele morreu, ele verteu o seu sangue para a remissão dos nossos pecados. E ali Deus sela a nova aliança. Agora Deus olha para os seus pecados e perdoa-os. Perdoa-os por causa do sacrifício perfeito, vicário, substitutivo, eficaz do seu Filho em seu, em meu, em nosso lugar. Mas agora, terceira coisa que é muito importante destacar é a aplicação da sua morte. E Jesus Cristo diz: tomai e comei, tomai e bebei. É a apropriação do sacrifício de Cristo. Prestem bem atenção nisso. Não foi a morte do cordeiro que livrou o povo na Páscoa. Não foi o sangue vertido do cordeiro que livrou o povo lá no Egito. O que foi que livrou o povo? A aplicação do sangue nos batentes das portas. Não é o fato de Cristo ter morrido por você e ter vertido o seu sangue. O que consuma a sua redenção é quando você se apropria pela fé do sacrifício de Cristo. Está claro isso? Vamos pegar, por exemplo, a própria questão da eleição. Deus nos elegeu na eternidade, certo? Agora, antes do eleito crer em Jesus, ele está salvo ou está perdido? Hã? Pode responder. Está perdido. Ele veio buscar quem? Os perdidos. Quem que ele busca? Os eleitos. Então não é a eleição é o projeto eterno. Mas como isso se consuma e se torna realidade histórica na sua vida? É quando você se arrepende, é quando você crê. Aí você tem o quê? A vida eterna. Então é necessário que você entenda uma coisa. Você ouve a pregação como nós ouvimos agora há pouco. Mas isso se torna realidade na sua vida no momento que você crê. O momento que você crê é o momento que você se apropria. Não adianta eu saber quem é Jesus, não adianta eu saber que Ele veio ao mundo, não adianta eu saber que Ele morreu na cruz, não adianta eu saber que Ele ressuscitou, eu preciso me apropriar desta verdade. No simbolismo da ceia, você tem que comer o pão, você tem que beber o cálice. Foi isso que Jesus pregou em João 6. A minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue, esse não tem parte comigo. É claro que Jesus não está falando de uma linguagem literal.
porque os judeus acharam que ele estava sendo canibal ali. Não, ele não está ensinando canibalismo, ele está falando da carne física, ele não está falando do sangue dele para beber, ele está falando de você se apropriar do significado que foi o corpo dele ser partido, o sangue dele ser vertido. Você precisa se apropriar desse sacrifício. Então, essa é a primeira cena, irmãos, da redenção, que aconteceu onde? No cenáculo. Então vamos para o segundo drama da redenção, que é o Getsêmani. Queria que você abrisse comigo Mateus 26, versos 37 e 38. Mateus 26, 37 e 38. Agora vamos para o drama do Getsêmani. Então, você nota uma coisa. Quando Jesus termina a cena do cenáculo, diz a Bíblia que ele faz o quê? Ele canta um hino e sai do cenáculo. Enquanto ele está saindo do cenáculo, ele diz assim para os seus discípulos: nesta noite, todos vós vos escandalizareis comigo, como está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. E é nesse momento que ele se dirige a Pedro assim: Pedro, Satanás vos requereu para peneirardes como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E é nesse momento que Pedro se dirige a Jesus nesses termos: Senhor, ainda que todos te abandonem, eu jamais, por ti darei minha vida. Eu estou pronto a ir contigo para a prisão e para a morte. E é nesse momento que Jesus diz para ele: Pedro, em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Então esse é o ambiente, esse é o clima com que estão saindo do cenáculo, rumo ao quê? Ao jardim do Getsêmani. Era só atravessar de onde eles estavam, era descer um pouco o Monte Sião, atravessar o Vale do Cedron e mergulhar nas fraldas do Monte das Oliveiras, onde tinha um jardim e uma prensa de azeite. E agora você olha comigo o que está em Mateus 26, 37 e 38. Você pode ler comigo? E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Então a primeira coisa que você vai notar é o drama da tristeza de Jesus. Jesus não vai para o Getsêmani feliz. Ele entra no Getsêmani o quê? Triste. Ele reconhece que está triste. E ele diz para os seus discípulos mais achegados que está triste. E em seguida, ele vai admitir para o Pai que ele está triste. Pai, se possível, passe de mim este cálice. Agora, uma pergunta é muito importante a ser feita: por que ele está triste? Qual é a causa dessa tristeza de Jesus? Ele está triste porque sabe antecipadamente que Judas vai traí-lo? Ele está triste porque sabe antecipadamente que Pedro vai negá-lo? Ele está triste porque sabe antecipadamente que os seus discípulos vão se dispersar? Ele está triste porque sabe que ele vai ser preso, vai ser levado no sinédrio e vai ser acusado injustamente? Ele está triste porque sabe que ele vai ser levado ao governador romano, e o governador romano vai se acovardar e vai condená-lo à morte, mesmo tendo ciência de que ele é inocente? Ele está triste porque sabe que as autoridades judaicas vão vociferar diante do governador, reclamando e pedindo que ele fosse crucificado? Ele está triste porque sabe que vai ser exposto ao vexame público e pregado numa cruz? Por que ele está triste? É por isso? Qual é a causa dessa tristeza? E vocês vão perceber uma coisa: é que a tristeza de Jesus decorre do fato de que tem um cálice, e esse cálice não é um cálice físico, né, pastor? Está ali, para ele beber fisicamente. Esse cálice é o cálice que produz
horror no Filho de Deus. Uma profunda tristeza no Filho de Deus. E a grande pergunta é: o que é que significa esse cálice? Pai, se possível, passe de mim este cálice. O que é este cálice? E aí você vai perceber que a tristeza de Jesus está exatamente aqui. É que este cálice não é o sofrimento físico, nem mesmo o sofrimento moral, de ser exposto ao vexame, ao opróbrio, à vergonha pública, de caminhar pelas ruas de Jerusalém como um criminoso, porque dentro do Império Romano, quais eram as pessoas que eram sentenciadas à morte de cruz? Os criminosos, os malfeitores, os piores da sociedade. Este cálice, irmãos, era exatamente a ira de Deus, que devia cair sobre a nossa cabeça. Era o fato de ele, sendo santo, 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 adorado pelos querubins, serafins e os anjos de Deus, na glória eterna, far-se-ia pecado por nós. Teria que enfrentar o desamparo do próprio Pai, e ele que era o prazer do Pai, o deleite do Pai, o Pai o desampararia naquela cruz. Exatamente esta tristeza dele e esse cálice era o fato de ele, sendo bendito eternamente, ser feito maldição, a ponto do sol esconder o rosto dele, a ponto do Pai o desampará-lo naquela cruz. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para esse drama da redenção, para esse ponto. A tristeza de Jesus acontece ali no Getsêmani. É ali. Se vocês perceberem, o que é que ele vai fazer no Getsêmani? Primeiro, ele chega, quantos apóstolos estão com ele? Quantos apóstolos tem com ele? Quantos? Não, quando ele está chegando no Getsêmani, tem quantos? Não são 12, porque Judas não está mais junto, são 11, aí ele entra, deixa 8 para trás, pega quem? Pedro, Tiago e João, diz: vocês vêm comigo, e só para esses 3 é que ele abre o coração. Ficai comigo, vigiai comigo, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ele deixa esses 3, avança mais um pouco, e solitariamente, ele faz o quê? Se prostra, com o rosto no chão. O Criador do universo está prostrado, na mais profunda humilhação. Ao se prostrar-se, o que ele faz? Nenhum evangelho explica isso, mas está em Hebreus 5:7, que ele ofereceu forte clamor e lágrimas àquele que podia livrá-lo da morte. Então Hebreus 5:7 mostra como é que foi, essa oração. Não foi uma oração assim, balbuciando. Diz o texto, forte clamor. O que é forte clamor, irmãos? É um clamor alto, intenso, profundo, onde você põe tudo o que você é nesse clamor. Mas esse clamor não tem a ver apenas com a voz, tem a ver com as lágrimas que rolam pelo seu rosto. E qual foi o pedido feito? Pai, se possível, passe de mim este cálice. Agora, você acha que foi só essa frase? Embora os evangelhos só registrem isso, obviamente deve ter sido com muito mais palavras e com muito mais intensidade. Quando ele se volta, o que está acontecendo com os discípulos? Pedro, Tiago e João? Estão vigiando mesmo, como Jesus pediu? Estão dormindo. Sabe o que a Bíblia diz? Que estavam dormindo de tristeza.
Você já dormiu de tristeza? Porque às vezes a tristeza tira o sono da gente, não é não? No caso deles, deu sono neles. Aí diz a Bíblia que Jesus não acorda os três, não, só acorda o Pedro. Dá uma balançada neles: Pedro, nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E aí Jesus volta. E agora, ele repete as mesmas palavras. E quando ele termina o segundo período de oração, diz a Bíblia que veio um anjo do céu e o conforta. Volta-se para os discípulos, eles estão dormindo outra vez. Só que o consolo do anjo não era para livrá-lo do sofrimento, era para prepará-lo ainda mais para um mais intenso sofrimento, porque é da terceira vez, depois que o anjo vem consolá-lo, é que a agonia se agrava, porque agora ele não molha o chão apenas com as suas lágrimas, ele molha o chão também na terceira vez, com o que mais? Com o seu sangue. Agora preste atenção, irmãos, num fato. Era de dia ou de noite isso? De noite. Pergunto a vocês, a noite estava quente ou estava fria? Por que você sabe? Por que você sabe que estava frio? Eu só escutei um vozerio, mas não entendi nada até agora. Por que estava frio? Por que você sabe que estava frio? Quando Pedro, nessa mesma noite, foi para o pátio da casa do sumo sacerdote, o que tinha lá? Obrigado, meu príncipe. O que tinha lá? Uma fogueira. E Pedro fez o quê? Encostou nessa fogueira para se aquecer. Se tivesse uma noite calorenta, ele disse: eu estou fora, eu vou procurar um ar-condicionado. Agora, preste atenção que numa noite fria, Jesus está o quê? Suando. E o torpor é tal, da angústia tal, que ele começa a suar também sangue. Agora chama a atenção de vocês para esse ponto. É aqui no Getsêmani que Jesus trava a grande batalha. É aqui que a batalha é travada. Porque se vocês notarem comigo, quando ele se levanta desse terceiro período de oração, não tem mais angústia nele. Não tem mais angústia. Ele se levanta, os discípulos estão dormindo, ele dá uma balançada agora no grupo todo, e diz assim: ainda dormis e repousais, levantai-vos, vamos-nos, o inimigo se aproxima. E foi nesse momento que Pedro sacou a espada, decepa a orelha do Malco, e Jesus: guarda essa espada, Pedro, se eu precisar de ajuda, eu rogaria ao Pai, me mandaria mais de 12 legiões de anjos. Você tem ideia de quantos são 12 legiões de anjos? 72 mil anjos. Já pensou se um anjo só matou 180? Foi 180 mil mesmo? 180 mil assírios? Já pensou o que poderia fazer 72 mil anjos? Aí diz a Bíblia que, quando a turma está chegando, diz João, é Jesus quem se apresenta e pergunta assim: a quem buscais? A Jesus Nazaré. Pois sou eu. Caiu por terra. Ele não está com medo, não tem angústia. Ele vai para o sinédrio e é cuspido e esbordoado, está firme igual a rocha. Ele é levado para o sinédrio, para o pretório, é açoitado, está firme, caminhando para a cruz como um rei caminha para a sua coroação. Ele é pregado naquela cruz e não tem mais angústia nele, ele transforma aquela cruz num púlpito de pregação das gloriosas verdades da esperança cristã. É aqui que ele trava a batalha, no Getsêmani. Então vamos resumir o Getsêmani. O Getsêmani, irmãos, primeiro é o drama da solidão. Olha que coisa interessante. Jesus falou muitas coisas para a multidão. Para os seus discípulos, ele falou algumas verdades que não falou para o povo. Quando ele falou da
do Judas como traidor, só tinha os 12. Quando ele falou da angústia dele, só tinha 3. Mas quando ele suou sangue, só tinha ele. Essa mesma realidade acontece na nossa vida. Não é verdade? A multidão acompanha o que da sua vida? Só quando você está bem vestido, você está indo para o trabalho, está com um sorriso nos lábios, está tudo bem. É isso que o povo vê. A sua família vê o quê? A sua família. Vê quando você chora, vê quando você está triste, vê quando você está doente, vê quando você está para baixo. Não é isso? É a sua família que vê isso. Mas na hora mais aguda da sua dor, nem o seu cônjuge, nem os seus filhos, nem os seus pais, nem os seus amigos mais íntimos conseguem acompanhar você. Esse é o seu Getsemane. Segundo lugar, o Getsemane aponta o drama, irmãos, da oração. E essa oração tem 4 características de Jesus. Primeiro, humilhação. Ele está com o rosto no chão, ele é o Criador do universo. Segundo, a intensidade. Chegou a suar sangue. Terceiro, a perseverança. Ele orou 1, 2, 3 vezes. Com pedidos diferentes? Não, com o mesmo pedido. Quarto, a submissão. Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Ele disse mesmo, para esse momento eu vim. Para beber esse cálice que eu vim. Eu não vou rejeitar esse cálice. Submissão. Então, dito isto, nós vamos partir para o 3º capítulo do drama da redenção. O primeiro foi o quê? Cenáculo. O segundo foi o Getsemane. O terceiro foi o pretório romano. Vocês se lembram que ele saiu do jardim preso. Quem estava liderando a prisão era o Sinédrio, as autoridades judaicas, que tinham competência para isso. Eles tinham competência para isso. Vamos só distinguir uma palavrinha que eu aprendi com o meu professor lá no Espírito Santo, um pastor assim muito precioso, entre competência e capacidade. Às vezes a gente usa essas palavras de forma errada. Você olha para um político muito ruinzinho e diz, ele não é competente. Não, ele é competente. Eu fui eleito. Ele tem competência, ele não tem a capacidade. Não é verdade? Um cara pode ser capaz e não ser competente. Se ele não está instituído legalmente para aquela função, ele tem capacidade, mas não tem competência. Então o Sinédrio tinha competência de prender. O Império Romano dava a ele esse direito. Agora, eles não fizeram as coisas com capacidade moral, porque contrataram testemunhas falsas para acusar Jesus. Né? E levantaram contra Jesus 2 acusações. Qual foi a principal? Lembra quando estão interrogando Jesus em silêncio e tal, e eles assim encrencados, porque eles tinham que condenar Jesus, era o propósito deles. Aliás, eles tinham condenado Jesus antes da prisão. Está lá em Mateus 26, está lá em Marcos capítulo 14. Eles já tinham acordado entre eles que prenderiam Jesus à traição e o matariam depois da festa. Então tudo aquilo era um circo. Tudo aquilo era uma armação. Para dar o quê? Ares de legalidade. Primeiro, o Sinédrio não podia reunir à noite para condenar ninguém. O Sinédrio não podia condenar ninguém durante a festa. Então, toda aquela trama ali tinha um selo de ilegalidade. Eles eram competentes, mas não estavam agindo de acordo com a lei. Agora, eles não conseguiam uma acusação consistente, até que o sumo sacerdote chega para Jesus e diz assim, conjuro-te pelo Deus vivo, diga-nos aí, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo?
E Jesus Cristo respondeu: tu disseste, tu dizes. Em outras palavras, é isso mesmo, sou sim. Qual foi a conclusão dele e do resto do grupo? É réu de morte, blasfemou. É claro que nem todo o Sinédrio estava de acordo com isso. Pelo menos 2 não estavam. Quem são esses 2 que não estavam? Nicodemos e José de Arimateia. Está escrito na Bíblia que eles não concordaram com isso. Pois bem, ali eles acusam Jesus de blasfêmia, um crime contra Deus. Só que esse crime eles sabiam muito bem que não prosperaria diante de Pôncio Pilatos. Isso era um problema religioso, Pôncio Pilatos estava nem aí, um assunto religioso. O que é que eles fizeram? Bem de manhã na sexta-feira, antes de levar Jesus ao pretório, reúnem-se às pressas e costuram a segunda acusação. Qual foi a segunda acusação? Conspiração contra César. Ele se faz rei dos judeus. Israel era o quê? Um território dominado por um império. Como é que chamava esse império? Império Romano. Quem era rei no Império Romano? César. Então, quando alguém se declarava rei, ele estava fazendo o quê? Conspirando contra a autoridade máxima política do império, que era César, que era o imperador. Então, eles vão levando para Pôncio Pilatos um arsenal muito pesado contra Jesus. 2 acusações gravíssimas, uma religiosa, outra política. Uma teológica, outra legal, da lei. Blasfêmia e conspiração. Agora então vamos olhar a cena do pretório. Então, as acusações já foram colocadas aqui. Qual foi o grande drama do juiz que vai julgar? Como é que chamava esse juiz? Pôncio Pilatos. Eu tenho um tempinho ainda, eu gostaria de só explicar isso para vocês entenderem melhor. Quando morreu Herodes o Grande, lembram dele? Que mandou matar as crianças de Belém? Os filhos dele foram nomeados, né? Nomeados como tetrarcas. O que é um tetrarca? Alguém lembra? O que é um tetrarca? É um governador de 1/4 parte, certo? Aí o que acontece? Um dos filhos dele é nomeado governador daquela parte da Judéia. Outro, Herodes Antipas, lá da parte da Galiléia, e outros de outras regiões. Esse cara foi muito mal mesmo. Os próprios judeus pediram ao imperador que mudasse esse cara. Falaram: olha, esse cara está muito ruim. O império, que era uma família asmoneana, a família de Herodes era meia parentada com os judeus, eram descendentes de Esaú, dos edomitas. Roma faz o quê? Bota dentro de Jerusalém, na província da Judéia, um representante romano, um preposto romano, um governador romano. Botou o pé de Roma lá dentro, que era governado por uma família asmoneia, família herodiana. Pilatos não foi o primeiro indicado, ele foi o terceiro indicado. De tal forma que, aqui na Judéia, tinha não um membro da família herodiana, como era Herodes Antipas, lá na Galiléia, mas um próprio governador romano. Certo? Então, quando Jesus é levado para esse indivíduo chamado Pôncio Pilatos, ele descobre de início que a motivação era o quê? O que a Bíblia diz? Era o quê? Inveja. A motivação deles era inveja, porque eles eram as autoridades religiosas, mas o povo não queria ouvi-los, eles não tinham autoridade. Jesus está pregando e as multidões correm atrás dele, querem ouvi-lo, ele faz milagres, ele é irrefutável, e eles querem eliminar esse camarada. Outra nota de rodapé importante vocês entenderem: ao longo do ministério de Jesus, quem foram os principais opositores? Quem foram? Os fariseus.
Mas na hora que a coisa pegou mesmo, quem estava por trás de imediato? Os saduceus. Por quê? Os saduceus era o grupo que estava na posição de comando da religião. Daí procediam os sacerdotes, inclusive o sumo sacerdote. Eles que mandavam. E os saduceus, teologicamente, eram liberais, influenciados pela filosofia grega. Os fariseus eram mais zelosos da lei, embora sem entendimento. E o que deságua essa oposição tão feroz dos saduceus no final? É que Jesus entrou em Jerusalém e fez o quê? Virou a mesa dos cambistas. Expulsou os vendilhões do templo. Por quê? Porque os saduceus, mancomunados com os romanos, faziam a vida no templo. De que maneira? Primeiro, ninguém podia vir de outras paragens do império para adorar em Jerusalém, trazendo o seu dinheiro e usando o seu dinheiro para comprar nada lá no templo, os animais para o sacrifício. Tinham que fazer a troca da moeda. E nessa troca da moeda, até hoje é assim, né, gente? Você chega com $100 para vender, paga pouco. Para comprar é mais. Então, esse ágio, essa troca de moeda dá lucro para alguém. Então, eles embolsavam essa grana. Segundo, não se podia trazer os animais de sacrifício de casa. Tinha que comprar lá na praça do templo. E lá o preço era bem salgado. Embolsava essa grana. Então, o que estava fazendo? Fazendo do templo Jesus disse uma palavra fortíssima. O que Jesus disse que estava transformando o templo? Covil de quê? Covil de salteadores. O que é um covil? Você tem ideia do que é covil? O que é o covil? Covil é o lugar que o assaltante fica de espreita na estrada. Às vezes nas vielas dos bairros mais perigosos. Vai, assalta o cara, corre para o covil. Lá ninguém pega mais. É o esconderijo do ladrão. Entendeu? Você assalta o cara e corre para o covil, já era, não tem mais jeito. Eles transformaram o templo em covil de salteadores, e isso gerou neles, quando Jesus expulsa os vendilhões, uma fúria contra Jesus, porque Jesus estava mexendo com o bolso deles. Vocês estão entendendo isso? Com o bolso deles. Agora estão levando Jesus para Pilatos, e Pilatos reconhece que Jesus é inocente, e Pilatos demonstra em 4 ocasiões diferentes que ele reconhecia Jesus como inocente. Logo que o recebeu a primeira vez, depois que Herodes o devolveu a segunda vez, depois de ser açoitado a terceira vez, e depois de receber a advertência da sua mulher, não te envolva com esse justo, 4ª vez. Então Pilatos não condena Jesus assim às cegas, não. Ele tem plena consciência que Jesus é inocente. O problema dele não foi de consciência, o problema dele foi de conivência. É quando a conivência fala mais alto que a consciência. Daí o grave crime de Pilatos. Qual é a tentativa dele? Ele usa 4 expedientes para se livrar de Jesus. Que Jesus é um incômodo para muita gente, não é não? É um incômodo. Você não pode ficar neutro diante dele. Ou você recebe, ou você rejeita. Ou você abraça, ou você expulsa. Ou você crê, ou você é condenado. Tem jeito, não dá para ficar neutro com ele. Quais foram as 4 tentativas de Pilatos, ou 4 evasivas de Pilatos? Primeiro, transferir a responsabilidade. Ele soube que na festa da Páscoa, Herodes Antipas, o tetrarca da Galileia, estava lá. Quando ele soube que Jesus era nazareno, da jurisdição da Galileia, ele disse, pronto, está feito o negócio, esse negócio não é comigo, vou mandar esse Jesus para o Herodes. Ele era inimigo de Herodes. Por que ele era inimigo de Herodes? Ou por que Herodes era inimigo dele? Está escrito em Lucas 13, que Pilatos, na torre de Siloé lá, matou galileus da jurisdição de Herodes e misturou o sangue deles com sacrifícios. Agora você pensa comigo, o pastor Arival é o prefeito da cidade X, e aí o prefeito da cidade Y mata cidadãos lá da cidade do Arival. Você acha que vai gostar? Não vai gostar. Esse cara aí entrou num território que não é dele.
Eu não tenho direito de matar os membros, os cidadãos da minha cidade, os moradores da minha cidade, ficarem inimigos. Pilatos recebe Jesus, Jesus não abre a boca perto dele, ele queria ver Jesus fazer milagre, não fez, devolve Jesus para Pilatos. Bom, então a primeira evasiva não funcionou. Segunda evasiva dele, de Pilatos, tentou meias medidas, ele diz assim, depois de o castigar, soltá-lo-ei. Bom, Pilatos, você é muito incoerente, ué. Se você sabe que ele é inocente, por que castigá-lo? Por que castigá-lo e depois soltar? Se alguém é inocente, não precisa ser castigado. E por que vai castigar e soltar? Se ele é culpado, castiga e aplica a pena. A inconsistência dele. Terceira maneira errada. Tentativa de fugir. Tentou fazer a coisa certa da maneira errada. Vão soltar Barrabás. Ou Jesus. Era um costume na Páscoa, dar indulto a um criminoso. Parece que na época da Páscoa é época de dar indulto, né? Vocês não estão escutando nada. Vamos dar indulto. Aí o que ele pensou? Bom, Barrabás era o cara. Era assaltante, era criminoso, era assassino. O cara era o terror, era o criminoso mais conhecido. Aí ele pensou, bom, propor soltar Barrabás, ninguém vai querer. Esse cara é um perigo, é solto, é uma ameaça à sociedade. Então é claro que ao propor Barrabás e Jesus, eles vão querer que solte Jesus. Errou no cálculo. O povo diz, solta Barrabás. A última tentativa, ele disse, agora não tem mais jeito não, mandou trazer uma bacia d'água. Aí lavou as mãos. Estou livre do sangue desse inocente. Estava livre mesmo? Coisíssima nenhuma, não dá para lavar as mãos. Não dá para lavar as mãos. Diz a Bíblia que o clamor do povo prevaleceu. E qual foi a senha que o povo disse que sucumbiu à consciência de Pilatos à conveniência? Qual foi a fala da multidão? Se soltas a este, não és amigo de César, porque todo aquele que se diz rei, torna-se inimigo de César. Sabe o que ele está dizendo? Pilatos, o povo está dizendo para Pilatos o seguinte, Pilatos, agora o negócio é o seguinte, ou o seu cargo ou a sua consciência. Ou a sua posição de governador, ou a sua consciência. Se você fica do lado desse Jesus, César vai ficar contra você. Se você fica do lado de César, você vai condenar esse Jesus. Qual a sua escolha? Entre a verdade e a mentira. Entre a consciência e a conveniência. Prevaleceu a mentira. Prevaleceu a conivência. A conveniência. O grito do povo prevaleceu. E dali do tribunal de Roma, Jesus sai condenado à morte e morte de cruz. Esse foi o terceiro drama de Jesus, drama da redenção. Mas, vamos ao drama do Calvário, o penúltimo drama. Mateus 27, 33 a 54, registra com eloquência esse drama. Mas eu quero levantar aqui uma pergunta. Quem levou Jesus à cruz? Nós estamos assistindo algumas cenas. Primeira cena, Judas saiu lá da casa de Simão, o leproso, muito frustrado com Maria, porque derramou um perfume que valia mais de 300 denários sobre a cabeça de Jesus. Foi um desperdício. Na opinião dele, um desperdício. Ficou muito frustrado, sai dali e vende Jesus por 30 moedas de prata. Aí, o Pedro, que era um discípulo assim tão corajoso, nega Jesus lá na casa do sumo sacerdote. Aí os próprios discípulos, já lá no Getsêmani, dispersam, vamos embora. Aí ele vai levado ao pretório romano e não tem nenhum discípulo lá. Prevalece o vozerio do povo. Crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o.
Aí Pilatos dá a sentença, morte de cruz. Aí os soldados vão batendo nele, vão fustigando, dando pancadas na sua cabeça. Botaram a coroa de espinho na sua fronte. Pergunta: quem levou Jesus à cruz? Isso é tão importante, porque se você for olhar do ponto de vista histórico, você vai dizer, foram os judeus. Foi porque Judas o traiu, porque Pedro o negou, porque os discípulos se dispersaram, porque o Sinédrio o acusou injustamente, porque Pilatos o sentenciou ilegalmente, porque os soldados o pregaram naquela cruz. Historicamente falando, foi isso. Mas, teologicamente falando, a Bíblia diz que ele morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Segundo o quê? As Escrituras. Então, eu queria que você entendesse o que está lá em Apocalipse 13, versículo 8. Diz que o Cordeiro de Deus foi morto, quando? Desde a fundação do mundo. Sabe o que significa isso? Lá na eternidade, antes que Deus lançasse os fundamentos da terra, antes que Deus criasse os céus e a terra, Deus já havia traçado um plano eterno, perfeito, vitorioso, e nesse plano estava escrito assim: o meu filho, Jesus Cristo, vai se fazer carne, vai viver entre os homens, vai padecer, vai ser julgado, vai ser condenado, vai ser pregado na cruz. Isso estava escrito no plano de Deus, e Deus não usa rascunho nos seus planos. Então, volta a pergunta: quem levou Jesus Cristo à cruz? Os nossos pecados. Agora, vamos dar nome aos nossos pecados? Quem levou Jesus à cruz? Eu, Arival, Djalma. No dia que você entender bem isso, a história muda na sua vida. Diz Isaías 53 que quando ele estava na cruz, Deus lançou sobre ele a iniquidade de quantos de nós? Todos nós. Naquele momento, diz Isaías, não havia beleza nele. Naquele momento ele foi feito pecado. Ele foi feito maldição. Naquele momento, todo o universo reagiu. O sol não deu a sua claridade. As pedras arrebentaram. Naquele momento, o Pai virou o rosto dele. Naquele momento, a lei exigiu: morra, porque o salário do pecado é a morte. Naquele momento, a justiça exigiu que ele fosse sacrificado, porque naquele momento, ele voluntariamente ocupou o seu lugar, o meu lugar, o nosso lugar. Meus amados irmãos, esse drama da cruz é algo tão glorioso, porque isso traz para nós uma percepção doutrinária que muitas denominações ainda não alcançaram, que é o que nós chamamos de a morte vicária do Senhor Jesus Cristo. Tem duas cenas. Jesus morreu para possibilitar a minha salvação? Ou Jesus morreu para me salvar? Porque se ele morreu para possibilitar a minha salvação, eu posso dizer o seguinte: eu não quero. E você diz: 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 eu não quero. E aí ele morreu o quê? E bom. Ah, coitado. Morreu. Valeu nada. Não adiantou nada.
Ele morreu, mas eu não quero. Pronto. Tanta dor, tanto sacrifício, por nada. Mas não é o que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que ele morreu não para possibilitar a nossa salvação, ele morreu para nos salvar. Ele morreu como nosso substituto, como nosso fiador, como nosso representante. Ele morreu em seu lugar, em meu lugar. Ele morreu a minha morte. E é por isso que o plano de Deus é tão perfeito. Porque a Bíblia diz que aos que Deus predestinou, a esses Deus também chamou, aos que Deus chamou, a esses Deus também justificou, aos que Deus justificou, a esses também Deus glorificou. Ele morreu pela sua igreja, ele morreu pela sua noiva, ele morreu pelas suas ovelhas, ele morreu no seu lugar, em seu favor. A morte dele foi vicária. E ele tem ovelhas que ainda não estão no aprisco. É por isso que nós perguntamos hoje no começo, uma pessoa que foi eleita na eternidade, como é que ela está antes de crer? Ela não está salva, ela está perdida. Você tem um projeto, uma casa, uma planta bonita, um arquiteto maravilhoso, fez a casa linda, maravilhosa, mas está no papel. Você tem a casa ou não tem a casa? Você não tem a casa, você tem uma planta da casa. Por que nós temos que pregar o Evangelho? Porque Deus tem os seus. E quando uma ovelha de Cristo ouve a voz dele, essa ovelha ouve e atende. Porque ele vai tirar o tampão dos ouvidos, a venda dos olhos e tirar o coração de pedra, dar um coração de carne. Louvado seja o Senhor. A morte dele foi eficaz. Nem uma gota do sangue de Cristo se perderá. Bendito seja Deus. Então, o que ele suportou na cruz? Suportou a agonia do sofrimento, claro, a dor, a sede, o desprezo, a zombaria, as cãibras, tudo isso. O que ele suportou mais? Suportou as trevas. Olha que coisa interessante. Quando Jesus nasceu, era de noite ou de dia? De noite. O que houve de noite? Luz. Luz de noite. Quando ele morreu, era de dia ou de noite? Houve o quê? Trevas. Quando ele nasceu, houve luz à meia-noite. Quando ele morreu, houve trevas ao meio-dia. O que ele suportou? Suportou a zombaria dos homens. Desça da cruz. Desça da cruz. Outros dizem, salvou os outros, a si mesmo não pode salvar. Outros dizem, tu que destróis o santuário, e em 3 dias o reedificas, desça da cruz e queremos em ti. Ele suportou toda essa zombaria. Quarto, ele suportou o desamparo de Deus. O sol escondeu o seu rosto, as trevas inundaram a terra, as pedras se arrebentaram nos vales, e Jesus gritou do alto da cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Mas mais do que isso, ele suportou o peso dos nossos pecados. O que Cristo conquistou na cruz? Primeiro, ele conquistou a redenção para o seu povo. Quando ele disse assim na cruz, está consumado. Essa palavra no grego é uma palavra só, tetelestai. E essa palavra tetelestai tinha 3 significados no grego. Primeiro, quando você mandava um filho fazer um trabalho, uma obrigação, dava a ele uma agenda, o filho terminava o trabalho que o pai mandou fazer, o filho voltava para o pai e dizia assim, papai, tetelestai, eu terminei o trabalho que o Senhor me confiou para fazer. Quando Jesus estava morrendo na cruz, ele estava dizendo assim, pai, eu terminei a obra que tu me confiaste para fazer. Segundo significado da palavra tetelestai, quando você ia ao banco pagar uma dívida, uma nota promissória, depois de saldar a dívida, o caixa do banco batia um carimbo. Eu estou usando uma linguagem nossa de hoje. Batia um carimbo, tetelestai, significava o seguinte, está pago, dívida quitada, não tem mais débito. A dívida foi o quê? Paga. Quando Jesus morreu na cruz, ao dizer tetelestai, ele está dizendo o seguinte, a dívida de todo aquele que crê em mim está paga. Não deve mais nada.
nenhuma condenação a mais para ele. Ele está justificado. Terceiro significado da palavra tetelestai no grego. Quando você comprava na época uma propriedade, um imóvel, um bem, uma casa, um terreno, uma chácara, e você depois de pagar por completo aquele imóvel comprado, você recebia a escritura com um selo. Tetelestai significa que agora você não é apenas dono de fato, mas você é dono de direito. Para fazer o quê? Para usufruir aquele imóvel que você comprou. Quando Jesus Cristo disse na cruz, tetelestai, Ele estava dando para você a escritura do céu. O passaporte carimbado com visto seguro para o céu. Diz o seguinte: agora a vida eterna é sua, usufrua a vida eterna. Bendito seja Deus, por tão grande redenção. Meus amados irmãos, o que mais Ele conquistou para nós? O que mais Ele conquistou para nós? Ele conquistou para nós livre acesso à presença de Deus. O véu do templo fez o quê? Rasgou de onde? Alto a baixo. O que era o véu do templo, irmãos? Vocês se lembram que na antiga dispensação, esse véu separava o lugar santo dos santos. Quem podia entrar no Santo dos Santos? Só o sumo sacerdote. Quantas vezes? Uma vez por ano. Agora, quando o véu rasga, sabe o que significa isso? Todos nós fomos constituídos em sacerdotes. Não precisa ninguém representar-nos mais. Agora você tem livre acesso à presença de Deus. Não apenas uma vez por ano, quando você quiser, onde você quiser, a hora que você quiser. Você tem livre acesso a Deus. Terceiro, Ele conquistou para nós vitória sobre a morte. Quando Ele morreu, diz a Bíblia que os túmulos se abriram e os mortos saíram. Isso significa que a sepultura não é seu último endereço mais. Isso significa que a morte foi vencida. Isso significa que o túmulo aberto agora de Jesus Cristo vai ser o berço da igreja. Essa é a nossa gloriosa esperança. A nossa história, a história da redenção, não termina na sexta-feira da paixão, mas no domingo da ressurreição. Bendito seja Deus. Nós não estamos tristes, nós estamos irradiantes de plena alegria, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã. Que Deus nos abençoe, queridos. Que Deus nos conforte o coração. Que Deus alegre a nossa alma pelo drama da redenção, que não termina num túmulo gelado, mas termina na gloriosa manhã da ressurreição de Jesus Cristo. E Ele se levanta dos mortos com primícias dos que dormem. É só mais um pouquinho. E se nós partirmos, nosso corpo vai ser ressuscitado. E vai ser um corpo maravilhoso. Diz a Bíblia, imortal, incorruptível, poderoso, glorioso, espiritual, celestial, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. Então preste atenção nisso. Você vai ter duas vantagens maravilhosas no corpo da ressurreição. Você não vai ter duas brigas. Você não vai brigar com a balança mais. Fique tranquilo. Ninguém vai brigar com a balança. E segunda coisa, ninguém vai brigar com o espelho. Espelho é triste, né, gente? Ele não mente, ele é tão real. A gente tenta ficar legal, mas fala, não tem jeito, agora não vai não. Agora você se conforma aí. Entendeu? Tão sincero, né? Eu podia dar um jeitinho às vezes, não, você está melhorzinho, senão não está não, filho, você está ruimzinho mesmo. O corpo da ressurreição não vai ter briga nem com a balança, nem com o espelho. E nós estaremos para sempre com o Senhor. Para sempre. Sem dor, sem lágrimas, sem luto. Porque as primeiras coisas já passaram. Eis que tudo se fez novo.